Mais de 80%. Essa alta vistosa acompanha a B2W esse ano. Nem o coronavírus foi capaz de impedir a ação da varejista online de estar voando em 2020. Mas esse sucesso todo não é à toa. A ação é uma das mais fortes do varejo online no Brasil. A B2W é formada pelo Submarino, pelas Americanas, que são dois gigantes do e-commerce, e deve ficar ainda mais forte. Há poucos dias anunciou uma oferta subsequente de ações, follow-on no jargão de mercado, para levantar até 7 bilhões de reais. Mas será que esse lançamento é bom para os acionistas da empresa? E o futuro da B2W, que promete? Esse é o tema do Cafeína de hoje. A gente traz tudo sobre essa campeã de alta. Qual foi o pulo do gato para B2W e o que vem por aí? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, brincadeira. Pode falar. Não. Muito bem, eu estava animado. Amiguinhos e amiguinhas, agora sim, o Cafeína chegou, está no ar firme e forte para comemorar, para falar, para analisar a B2W. Sim, vamos falar de varejo, é um dos temas prediletos da nossa audiência. Nós sempre reativos à demanda deste público que se torna cada vez mais cativo e entusiasta deste canal. Que as pessoas, tem alguns estudos que mostram que as pessoas gostam de comprar ações do que elas consomem. Certo. Então, é muito mais fácil comprar, por exemplo, a B2W, que o cara já comprou no sei lá, Submarino, Americanas, ou nisso, do que comprar, por exemplo, a WEG, que faz maquinário. A pessoa sente lá, muito mais gente compra, então acaba aí tendo isso. Não são estudos definitivos, alguns apontam, mas fica aí a reflexão para você, meu amiguinho. Vamos então ao que interessa, Samidana Boy. Olha só, imagine que hoje é o dia 12 de março, o mundo todo caindo, circuit breaker, pânico, e a ação da B2W acumulando uma queda de mais de 20% no ano. Se você comprasse 10 mil reais de ações da B2W naquele momento, sabe quanto teria hoje? Olha só, a subida da ação no ano como um todo já impressiona, passa de 80%. É uma das mais significativas altas entre as empresas que fazem parte da Bolsa de Valores. Só que a trajetória desde o ponto mais baixo no ano até agora é ainda mais impactante. Mais de 170%. Ou seja, aqueles 10 mil reais, se fossem assim aplicados no pior momento do ano, teria que ser com uma precisão cirúrgica, mas é só para a gente ter um exemplo a título de conhecimento, a título didático. 10 mil reais aplicados no pior momento do ano, naquele dia lá, hoje valeriam R$ 27.960. A B2W Digital sobe na expectativa de mais vendas nos próximos meses e anos devido à popularidade de duas das principais varejistas online do país, a Submarino e a Americanas.com, e também de operações menores como o Shoptime, Sou Barato e o Supermercado Now. E aí, Doni, tem um ponto interessante. Qual? Que pode ser que as pessoas pegaram mais gosto pelas compras online. Sim. Então, as pessoas apostam nisso. Agora que acostumou, vai. Pegaram então, gosto ou não tinham o que fazer, foram obrigados, né? Públicos que não são cativos do mercado digital, digamos assim, foram empurrados pela conjuntura. Mas talvez alguns não voltem, né? Sim. Os que estão lá falam, pô, esse negócio é mais barato, é legal. Inclusive, eu estava vendo na internet, quem sabe Zanuto providencie, uma pessoa que gostava tanto de compras online que o bolo de aniversário dela era em forma de encomenda. Isto é verdade. Mundo bizarro, Doni. Muito bem. Olha, também há o momento do setor do varejo online, que, ao contrário do varejo físico, como a gente está falando aqui, vendeu muito durante esse período em que o isolamento social se impôs em decorrência do coronavírus, né? Operações 100% online como Submarino foram menos penalizadas e até se beneficiaram com a entrada desses novos consumidores a respeito dos quais a gente estava falando. O futuro, em outras palavras, se acelerou. Colocando em números, as vendas da empresa aumentaram 48% de março de 2019 para março deste ano. Ainda o otimismo com a AMI, fintech de pagamentos do grupo que nasceu
com o serviço de cashback e, em menos de um ano, evoluiu em 2019 para um sistema de pagamentos completo, concorrendo com o PayPal, Mercado Pago e outros gigantes. E até essa AMI a gente vê recentemente nas lives, muitas sertanejas, do ponto de vista de doação, o cashback tá lá, o QR Code, etc., marcando presença também. Então, a alta no ano, o que acontece? Também repercute os resultados do primeiro trimestre da empresa. Apesar do prejuízo de 108 milhões de reais, a B2W reduziu em quase 23% as perdas do mesmo período do ano passado, que tinham sido de 139 milhões. E a receita cresceu 31%. Mas essa perna de alta mais recente se deve ao anúncio do follow-on, que deve ser usado para impulsionar os negócios da marca, principalmente investindo na AMI Digital, mas também em logística, tecnologia e distribuição, Doni. Follow-on, Sunny Boy. Follow-on. Então, follow-on, Doni, é uma oferta subsequente a uma oferta de ações. Então, teve lá, começou a falar, vamos pegar mais um quequezinho. Então, follow-on para nossa querida B2W. Muito bem, está explicado. Bom, e a empresa ainda vai ficar com 3 bilhões de reais em caixa que poderão ser usados para novas fusões, novas aquisições, tá certo? Ainda em relação aos eventos recentes, tem um outro fator que anima muito os investidores nessa adesão às ações da B2W. A tradição da empresa no e-commerce. Formada pela fusão do site Submarino e Americanas.com em 2006, ela chegou a dominar a metade do mercado de varejo online no Brasil, lá pelo ano 2010. Depois disso, foi perdendo fatia com o tempo, à medida que os concorrentes foram se fortalecendo, mas ainda assim segue importante no setor, tem cerca de 15% do mercado atualmente. Olha só um raio-x da B2W. O código da ação é BTOW3. Está incorporando, fazem parte do grupo essas empresas que você está vendo aí, Americanas.com, Submarino, Shoptime, Sou Barato, Supermercado Now, AMI, Americanas Empresas. Tem 32 milhões de produtos à venda, um valor de mercado de cerca de 61 bilhões de reais, 8 mil empregados e o balanço no primeiro tri, como a gente disse, mostrou um resultado negativo de 108 milhões de reais, mas que na leitura do mercado foi positivo por aqueles fatores já mencionados. E desde a fusão, as lojas americanas possuem 61,4% das ações. No controle das Americanas, por sua vez, com 60% das ações, está a 3G, dona do Burger King, Ambev, Heinz, entre outros negócios. Todas fazem parte aí do grupo de Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles. A 3G já injetou 11 bilhões de reais na B2W desde 2011. Essas injeções de dinheiro, em geral, foram para salvar a empresa com dificuldades de caixa e também para fazer investimentos. Em 2014, por exemplo, foram 2 bilhões 380 milhões de reais. No ano passado, mais 2 bilhões e meio. Estratégia diferente do que acontece agora, em que a pulverização das ações com o follow-on servirá para acelerar o crescimento da companhia. A última grande aquisição do grupo foi do supermercado Now, um marketplace de venda de alimentos, em janeiro. O Now reúne 30 redes de supermercados com mais de 200 mil usuários ativos que gastam, em média, R$ 250 por compra. A B2W já foi dona de marcas de sucesso como o Ingresso.com e o Submarino Viagens, ambas vendidas em 2015, sendo que a última foi para CVC. A Americanas Empresas, ao contrário das demais marcas, atua apenas no mercado corporativo. Mas de todas essas, a empresa do grupo que mais vem se destacando é a AMI Digital, a plataforma de cashback que a gente disse que já foi baixada 7 milhões e meio de vezes. A AMI surgiu em 2018 para dar descontos no Submarino e Americanas.com, mas rapidamente evoluiu para uma fintech. Hoje já permite pagar corridas no Cabify ou comprar bilhete único em São Paulo. Também é o meio de pagamento sem contato da rede de 8.500 postos e 3.500 lojas da BR Distribuidora. As Americanas são donas de 56,9% da AMI e a B2W dos 43,1% restantes. Muito bem, vamos ver agora, Sami Dana Boy, como a gente faz às vezes quando analisamos empresas. A balança. O quê? A balança. A balança.
pensa? O que é mais positivo a respeito da companhia? O que é mais negativo? Quais são os pontos que merecem atenção e otimismo com o futuro? E quais são aqueles onde vale ficar com um pezinho atrás? Como diria a banana suicida, macacos me mordam, Batman. Vamos lá, começando pelos pontos fortes, Samidana. Com o lançamento de 80 milhões de ações preferenciais e 100 milhões de ações ordinárias, a empresa ganhará musculatura para competir com os concorrentes, segundo a análise do Credit Suisse. Além disso, com 3 bilhões de reais em caixa, vai poder fazer aquisições de outras empresas e acelerar o crescimento. Outro ponto positivo, por ter as ações 100% online, a B2W é menos afetada pelo fechamento do comércio nas cidades devido às medidas de proteção contra o Covid. E não ter presença física, como demonstra o Mercado Livre, líder do varejo, não atrapalha tanto assim, até diminui custos. Tem também uma possível fusão. Sendo dona das duas marcas, Americanas e B2W, uma tendência é as duas empresas se fundirem em uma só, processo que, segundo o BTG Pactual, vem se acelerando. Uma das armas da empresa para vender mais é o sistema Ship from Store, em que a compra é feita online em um modelo de personal shopper, como o Rappi, mas a entrega é feita em até 2 horas a partir do estoque de uma loja física das Americanas. Isso passou de 300 para 1.700 lojas envolvidas. A AMI Flash, empresa do grupo encarregada do serviço, conta com 17 mil entregadores. Na avaliação do banco, juntas, B2W e Lojas Americanas formariam uma empresa com 40 milhões de clientes ativos, 32 milhões de produtos e 55 mil vendedores. Além disso, um rico banco de dados sobre os hábitos de compras dos consumidores. E o valor de mercado seria 44% maior. É bastante, hein? Mais um ponto positivo, integração. Mesmo com os negócios separados, a integração do online para o offline aumentou 530 milhões de reais nos 3 primeiros meses de 2020, uma alta de 85% se comparado ao mesmo período do ano passado. Além disso, a B2W nos últimos meses firmou parceria com a BR Malls, com a Lynx, com a BR Distribuidora, com o McDonald's e o Grupo Big, o que deve aumentar a frequência dos consumidores nos canais de venda da própria empresa. Isso sem contar a expansão da AMI, que vem crescendo exponencialmente. Bom, vários pontos positivos, interessantes. Mas, porém, contudo... Como existe tudo nesta vida, temos 2 lados. Vamos para o outro, então, os pontos mais frágeis no horizonte da companhia, né? O que pega... Os desafios. Os desafios, muito bem. Começando por aquele evidente que está pegando todo mundo. Com a epidemia do coronavírus, o cenário ainda é incerto para o setor de varejo, como destacou, por exemplo, o banco UBS. Será preciso administrar contratempos com eventuais medidas de restrição. Na opinião do banco, a economia do país mais fraca no segundo semestre vai ter que ser gerenciada. Desemprego alto e queda na renda, logicamente, afetam o varejo. Basta lembrar que o varejo só decolou com o fim da última recessão. E aí foi um ensaio de voo, porrada de novo. Pois é. Negócios separados também merecem atenção. Enquanto Via Varejo e Magazine Luiza, os principais concorrentes, já têm os braços online e offline totalmente integrados, apesar dos avanços, a separação dos negócios da B2W e das Americanas ainda cria algumas arestas para os consumidores. Não dá, por exemplo, para comprar no Submarino ou no Shoptime e retirar numa loja das Americanas. Como aponta o balanço do primeiro trimestre, a empresa sofre com custos operacionais pesados, que foram 24,1% maiores este ano do que em 2019. As despesas com vendas tiveram aumento de 32% e as despesas financeiras, 900 milhões no total, ficaram 110 milhões no negativo. No primeiro trimestre, as despesas com vendas aumentaram de 385 milhões para 646 milhões devido ao Covid. E não podemos esquecer que nos últimos anos a empresa exigiu aportes altos de no mínimo 2,4 bilhões dos acionistas devido aos custos de competir no varejo, marketing, atualização do sistema de vendas, dos sites e por aí vai. Foram quase 20% do atual valor de mercado da empresa. Uma migalha, né? Um pequeno aporte, uma coisa singela, né? Minor detail, diria. Minor detail. E tem mais um ponto que merece cautela. Forte concorrência.
é preciso ressaltar que a empresa atua em um setor muito competitivo, com 2 concorrentes fortíssimos, entre vários outros. Mas destacando esses, Magazine Luiza, devido ao crescimento assombroso nos últimos anos, hoje é até chamado de Amazon brasileira. E nem a Amazon, ao aumentar seu portfólio de produtos, conseguiu abalar o Magalu. Via Varejo, resolvida a questão societária, está correndo atrás do tempo perdido, tem visto suas ações se valorizando e está apresentando também um forte crescimento. E tem ainda o Mercado Livre, líder como Marketplace, e a Amazon, que é a Amazon, bom, o maior varejista do mundo, ainda não tem todo aquele peso, aquela força aqui no Brasil, mas não deixa de ser um nome que está ali, né? Bom ficar de olho. Eles não jogam para perder, Exato. né? Em 2019, mesmo com um cenário favorável, a empresa terminou o ano com prejuízo de 391 milhões de reais. Uma amostra de que não é fácil disputar em um espaço tão acirrado. Mesmo a AME não terá um céu de brigadeiro, enfrenta a concorrência do Mercado Pago, do PayPal e do PagSeguro. Samidana, tem que tomar cuidado, senão parece aquele o animal. Sabe qual é o animal? Não, qual é o animal? Que hoje não vale mais nada. Javali. Javali, senão a empresa vira um javali. Ai, que vexame! Tem, em resumo, sabe, tem uma frase daquele escritor, do Pedro Nava, que é a seguinte: Sim. A experiência é um farol apontado para trás. Ou seja, ilumina o trajeto percorrido, mas não diz nada sobre o futuro. Sim. No caso de empresas e ações, a gente pode fazer uma exceção, né? O passado pode indicar que existe fundamento, que o trajeto percorrido pela B2W, neste caso, como a gente está mostrando aqui, tem alguns percalços, mas também dados promissores de que a empresa segue como um nome muito forte, um colosso até, se a gente quiser chamar assim, do e-commerce brasileiro, e pela performance atual do mercado de ações, o desempenho fala por si só, essa alta de mais de 80%. No ano, Samidana, qual que é o balanço que você faz? O balanço é isso, tem quase tudo, você tem que pôr as cartas na mesa e você fala, eu acho que esse peso vai ser maior, ou acho que não, porque alguém que está comprando é porque acredita mais que vai pesar e quem está vendendo o outro. Então, aí deixo para vocês, porque ninguém sabe de nada, a única coisa que é diferente nesse canal é que nós não fingimos. Então, damos todos os passos, todas as cautelas, todos os disclaimers, Doni. E aí, cada um faz o que quer, não existe a trilha, mas eu gosto, você falou da experiência, eu prefiro da frase, que também não sei de quem que é assim, aprender com erro é importante, mas com o erro dos outros é mais barato. É um bom pensamento, Samidana. Eu atualmente não tenho ações da B2W na minha carteira, Sim. Gostaria de ter tido tanto no início do ano quanto naquele fatídico dia, né, em que a gente falou ali, 12 de março. Agora todo mundo quer, né? Pois é. Perdi esse momento. Eu acho que o varejo brasileiro ele é extremamente promissor quando você analisa os fundamentos, quando você analisa o potencial do consumidor brasileiro, a proporção continental do país, o tanto de uma massa que ainda vai aumentar os seus consumos, as suas aquisições, e as empresas bem posicionadas tendem a se beneficiar também. Olhando especificamente do ponto de vista de momento de entrada nas empresas, claro que se uma empresa continua subindo muito, a todo instante você vai ter um recorde sendo batido, mas ainda assim não deixa de ser um tanto desconfortável comprar uma ação que está na máxima ou muito perto da máxima. Sim. Então, neste momento, na minha interpretação, embora o varejo brasileiro ainda vá crescer muito e o varejo online, sem dúvidas, vai explodir nos próximos anos, porque é a tendência, é o cenário mais eficiente e tudo mais, eu, neste momento, prefiro escolher ações que ainda estejam muito atrás da cotação que já tiveram esse ano e que tem potencial para voltar. Sim. Mas, a médio e longo prazo, eu acho que o setor de varejo como um todo, tanto físico quanto online, e principalmente as empresas que conseguem atuar nas duas pontas, acaba sendo uma boa aposta. Sim, eu também acho que como setor vale a pena, a não ser que tenha barreiras. Por exemplo, tem muitos motoristas de táxis que estão tendo problema numa cidade de Minas. Sabe por quê? Porque é a Uberlândia. Mas fora isso, a vida segue, Doni. E é isso. Partiu? Giro, pô. Vamos. Ah, não, tem as notícias do Brasil, do mundo, da galáxia, as mais importantes. Se não está aqui, é porque não tem importância. Então, se você quiser saber o que tem importância, é só ver esse grande giro de notícia. Pode rodar. A farmacêutica norte-americana Pfizer e a empresa alemã de biotecnologia BioNTech
receberam autorização da Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos para acelerar a vacina contra a Covid-19, que vem sendo desenvolvida em conjunto pelas empresas. Elas disseram recentemente que a vacina foi bem tolerada no estágio inicial de testes em humanos. Disputa de bilionários. Elon Musk, o dono da Tesla e da SpaceX, ultrapassou o mega investidor Warren Buffett e tem agora a 7ª maior fortuna do planeta. O salto veio com a valorização das ações da montadora de Elon Musk. Agora, ele também está à frente de gigantes da tecnologia como Larry Ellison, fundador da Oracle, e Sergey Brin, cofundador do Google. A companhia aérea Azul adiou a divulgação dos resultados do segundo trimestre. A data inicial era 6 de agosto e agora passou para o dia 13. No primeiro tri, a empresa teve um prejuízo superior a 6 bilhões de reais. O indicador de incerteza da economia, medido pela FGV, mostrou a 3ª queda seguida, o que é uma boa notícia. Com mais esse resultado positivo, o dado de julho se aproxima do nível que tinha em março, no início do isolamento social. E a gigante PepsiCo superou as previsões dos analistas. Tanto a receita quanto o lucro do segundo trimestre, embora tenham sofrido algum impacto, vieram melhores que as estimativas. A receita caiu apenas 3% e algumas unidades, como a Quaker Oats e a Frito-Lay, tiveram crescimento nas vendas. Muito bem, aí o resumo das notícias, Samidana. Vamos agora, como sempre, orientamos você a ficar muito de olho, de perto, acompanhando ali na lupa os investimentos. Sim. Vamos trazer as informações sobre o fechamento do mercado, olha só. No mercado financeiro, o principal índice da Bolsa Brasileira terminou o dia com queda de 1,33% aos 98.697 pontos. As principais altas foram de IRB, CSN e CVC. Entre as maiores quedas, Ambev e Natura. Já o dólar terminou o dia com alta de 1,21%, cotado a R$ 5,38. Chegamos ao fim, Samidana. Chegamos ao fim. Interessante, Acho que foi hein? legal. Mas interessante. Mas eu sempre fico com dúvida. Eu vou perguntar para os nossos queridos inscritos, espectadores, assinantes, ainda que seja gratuito, eles podem assinar para receber algo gratuito. Se eles gostam desses programas mais temáticos, Sim. ou gostam quando a gente pega as notícias do dia e faz um jornal para eles com pitacos. Porque temos que fazer escolhas nessa vida. Então, Pois é, a gente fez essa enquete informal recentemente. mas eu não entendi. E aí, normalmente, Os as caras perguntas querem tudo. Querem tudo. Pois querem é. tudo. Mas Eu não também. se pode ter tudo na vida. Tudo não terás é um negócio que está no Alcorão, salvo engano. Sempre que alguém diz pra mim, não se pode ter tudo na vida, sabe do que eu me lembro, né? Do meme. De um GIF. Enquanto isso, você deixe o seu like, se inscreva neste humilde canal, mande seus GIFs também. Não temos Figurinhas nós restrições. adoramos. Não temos. Não temos. Um canal sem mimimi. Até a próxima. Tchau, tchau.